A discussão para saber se o Bitcoin é hoje um ativo de risco ou um ativo de proteção é algo que já dura há uns bons anos. E inicialmente, por mais que a ideia sempre fosse de que o Bitcoin fosse ali algo que substituiria o ouro e eventualmente substituiria também a moeda fiduciária, se tornando o ativo de proteção final, acabou sendo algo diferente, pois nos últimos anos a correlação entre o Bitcoin e empresas de tecnologia, ativos de risco, ficou bastante intensa em diversos momentos. Isso trouxe aí uma série de questões, principalmente para aqueles que têm uma crítica mais específica a como é que o Bitcoin se comporta em termos da sua precificação, mas algo que nós estamos vendo recentemente mudou toda essa perspectiva. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como é que essa mudança desse paradigma, como é que essa nova ordem mundial dentro da alocação de capital está fazendo com que o Bitcoin se beneficie de algo que está acontecendo lá no Japão e que também está se espalhando para outras economias, como no Reino Unido e também, principalmente, lá nos Estados Unidos. Mas espera aí, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo como é que essa dinâmica de alocação global está acontecendo atualmente. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse tipo de material e principalmente se você acredita que esses materiais poderão te ajudar no futuro também, não se esquece de deixar o sininho ativo, porque aí você recebe notificações quando a gente publicar novos materiais e também com o seu like aí a gente vai estar ajudando a construir mais essa compreensão em relação ao Bitcoin. Mas eu não vou me estender muito por aqui, até mesmo porque o vídeo de hoje vai ser um pouco mais intenso, uma pegada um pouco mais macro daquilo que a gente costuma falar, principalmente porque agora nós vamos ter que falar sobre o mercado de títulos públicos, que é um mercado totalmente diferente daquilo que nós temos no Bitcoin, é completamente diferente na sua estrutura, mas é algo que está impactando o mercado como um todo e, obviamente, o mercado de títulos é algo extremamente grande, extremamente importante dentro da economia global e nós não podemos ficar de fora dessa compreensão. Recentemente, na semana passada, mais precisamente, a gente trouxe esse relatório lá no Block Trends Pro, inclusive nós também trouxemos no Meetup que nós fizemos com nossos assinantes, justamente essa questão aqui do rendimento dos títulos do Tesouro lá do Japão. E aqui nós estamos vendo os títulos de longo prazo, ou seja, quando o governo precisa levantar capital, ele emite dívida e essa dívida ela é diferente, dividida aí em diferentes tipos de maturação, ou seja, tem os títulos que vão ter a sua maturação mais curta e outros títulos que têm uma maturação mais longa. Aqui nós estamos vendo uma dinâmica de subida nos rendimentos dos títulos de maturação longa e, obviamente, eu não vou entrar aqui na parte de como é que funciona o bond market, porque isso tomaria um pouco mais de tempo, mas nesse relatório aqui tem bastante material explicando como é que funciona isso daí e se você tiver interesse em conhecer um pouco mais dos nossos materiais educacionais e também na nossa parte de análise de mercado, eu recomendo que você conheça aí o Block Trends Pro, tá na descrição aqui, tem um link com todas as informações de como é que funciona o nosso serviço de assinatura e como é que você pode acessar todos os nossos materiais de análise de dados, análise de Bitcoin e análise macroeconômica. Mas a principal coisa para se entender aqui é que rendimento dos títulos do Tesouro, e aqui nós estamos vendo lá do Japão, significa que o preço desses títulos, ou seja, dessas dívidas lá do Japão, estão caindo, porque o rendimento é inversamente proporcional ao preço desse título. Ou seja, quando as pessoas vendem esse título, o rendimento aumenta, porque agora existem menos pessoas que possuem esse título. E por que isso é algo negativo? Porque o que acontece é que quando as pessoas estão vendendo esses títulos, elas não estão comprando a dívida pública desse país. Isso acaba punindo aqui a estrutura que hoje em dia na economia fiduciária a maior parte dos países acabam funcionando através de emissão de dívida e déficit fiscal, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam e aí precisam emitir dívida. Sem ninguém para comprar essa dívida, o Estado entra numa situação bem complicada, porque quando não há esse capital, acaba tendo uma necessidade de reestruturação da liquidez. A liquidez fica mais restrita aqui nesse mercado de títulos. E é isso que nós estamos vendo atualmente lá no Japão. Na questão do Japão, especificamente, é um pouco mais aprofundado, Por quê? Porque hoje nós temos uma situação onde a inflação de preços lá no Japão acabou subindo aí nos últimos anos, pelo menos de 2022 para cá, e agora fica ali na faixa entre
3 a 4% na inflação principal e fica ali mais ou menos próximo de 2%, né, 1,5% a 2% na inflação de núcleo, que é uma inflação que pega aqui pela uma parte sem energia e sem também aqui uma cesta de alimentos. O que é importante para nós entendermos por conta dos mercados de títulos é justamente a relação entre a taxa de juros no Japão e esses títulos. Por quê? O que acontece é que muitas pessoas, e nós tivemos lá em 2024 algo bastante similar, chamado de carry trade, nós mostramos aqui no canal também, explicamos aqui no canal quais eram as implicações daquela situação que aconteceu lá naquele período, basicamente acabou derrubando o mercado como um todo, acabou fazendo com que o mercado tivesse aí uma reprecificação e isso daí acabou impactando na precificação do Bitcoin e também de vários outros ativos. O carry trade nada mais é aqui, para ser bem resumido, né, para eu não ficar repetindo aquilo que eu já falei lá naquele vídeo, mas é basicamente quando esses arbitradores, ou seja, um trade de arbitragem, eles adquirem dívida, adquirem capital, né, pegam um empréstimo numa economia que possui o custo de capital muito baixo, ou seja, possui uma taxa de juros muito baixa e investe em outras economias que possuem uma rentabilidade maior, ou seja, pega dívida praticamente de graça num local e investe esse capital em outro país, em outra economia que tem uma rentabilidade. É justamente isso que esteve sendo feito aqui no Japão em relação aos Estados Unidos, ou seja, as pessoas pegavam dívida no Japão, investiam nos Estados Unidos e lá no ano passado nós já tivemos uma quebra desse tipo de trading, né, desse tipo de alocação, justamente quando o Japão elevou essas suas taxas de juros. Então, isso aqui, inflação de preços no caso, está fazendo com que o governo japonês necessite de estar elevando essa sua taxa de juros também. Só que o problema é que isso tem punido aqui o rendimento desses títulos do Tesouro lá do Japão. E aqui a gente entra numa temática ainda mais complexa, porque tanto lá no Japão quanto nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro também estiveram subindo. Ou seja, isso não é uma dinâmica exclusiva lá do Japão, mas também do bond market, né, do mercado de títulos lá dos Estados Unidos, que também esteve subindo. Ou seja, tem menos pessoas comprando a dívida pública tanto do Japão quanto dos Estados Unidos. Mas por que existe essa conexão entre as duas? E é justamente isso que a gente vai aprofundar agora para chegar no porquê que isso está impactando o Bitcoin. Nos últimos 12 meses, uma grande parte da dívida que está sendo vendida, né, nesse caso que está sendo dumpada, né, os treasuries que estão sendo vendidos, são do Japão. Você pode ver aqui, ó, nesse gráfico mostra todas as grandes economias aqui, e aqui teve aí uma maior subida no rendimento dos títulos de 10 anos, né, títulos mais longos, foi aí no Japão. E como eu já disse antes, rendimento e preço são inversamente proporcionais. Então, quando o rendimento desses títulos está subindo, significa que as pessoas estão vendendo esses títulos. E por que é importante a gente perceber o que está acontecendo no Japão? Por que é importante entender o Japão, a economia do Japão? Porque nesse momento, o principal comprador, o principal detentor de títulos do Tesouro lá dos Estados Unidos, ou seja, quem é o país que mais compra a dívida dos Estados Unidos? É, nesse momento, o Japão. E vocês podem ver justamente aqui, ó, o Japão ocupa aqui a primeira posição. Essa daqui é todos os outros combinados, tá? Então, todas as outras economias que não estão aqui nessa lista combinados, vai dar isso daqui. Mas, em primeiro lugar, é o Japão, né, como país único. E depois vem o Reino Unido, que é o segundo também. E olha só que curioso, o que nós temos nesse gráfico? Nesse gráfico, nós temos o Japão como tendo o título de 10 anos que mais subiu. E, em segundo lugar, nós também temos o Reino Unido, que são exatamente os dois maiores detentores de dívida pública lá dos Estados Unidos. Então, você pode ver que isso está diretamente correlacionado aqui ao título do Tesouro dos Estados Unidos. E, como você pode ver, aqui é só um gráfico que mostra que o Reino Unido ele era o terceiro lugar, não é? E agora ele ultrapassou a China e passou a ser o segundo lugar. E o que é mais importante para nós entendermos dentro desse gráfico, dentro dessa estrutura aqui, é justamente qual é a dinâmica de alocação em quem compra esses títulos e quem vende esses títulos. Ou seja, são pessoas que tinham a ideia de que esses ativos, né, nesse caso, essa dívida pública governamental, dívida pública soberana, seria de alguma forma um ativo safe haven, né, um céu seguro, que é como costuma ser chamado lá nos Estados Unidos, que é basicamente aquele ativo livre de risco, entre aspas, que uma pessoa, um alocador, uma instituição
pode botar o seu capital e ele vai estar ali relativamente protegido aos riscos macroeconômicos, aos riscos de cisnes negros e de queda na atividade econômica também. Entretanto, isso não é o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo exatamente essa questão de esses títulos do Tesouro de grandes economias, como lá no Japão, lá nos Estados Unidos e lá no Reino Unido, está subindo bastante o rendimento deles. Isso significa que muitas pessoas estão vendendo esses títulos, estão se desfazendo desses títulos. E aí é que entra a grande questão, pelo menos na história recente. Se esses títulos estiveram sendo vendidos, quais foram os ativos que mais tiveram volume de capital, que mais tiveram alocação de capital recentemente, ou pelo menos nas últimas semanas? E é aí onde entra esse gráfico aqui. Esse é um gráfico da última semana agora, dos principais ativos globais, né? E aqui a gente vai ter ações, a gente vai ter moeda, a gente vai ter títulos de tesouro, a gente vai ter aqui muita coisa, tá? Índice de dólar, Nasdaq, etc. E os dois ativos que mais tiveram alocação, ou que tiveram um melhor retorno aqui na última semana, foi justamente o ouro e o Bitcoin. Você pode ver ambos aqui os ativos, né? Os dois ativos aqui performando nas duas melhores posições. Isso mostra que, por um lado, nós temos uma dinâmica onde rendimento dos títulos do Tesouro, né, dos Estados Unidos e também do Japão estiveram subindo bastante, ou seja, o preço desses rendimentos esteve caindo. E, por outro lado, nós tivemos aqui dois ativos que, nesse caso, o ouro já é tido como um ativo de proteção, né, já é comumente entendido como um ativo de proteção, mas aqui nós temos uma grande revelação, pode-se assim dizer, que é a chegada do Bitcoin nesse cenário. Então, enquanto por um lado nós estamos vendo títulos do Tesouro sendo vendidos, nós estamos vendo esse capital que estava alocado nesses títulos públicos fluindo para outros ativos de proteção. E, obviamente, em primeiro lugar, que ainda detém essa compreensão, né, essa narrativa até mesmo histórica, cultural, de ser uma proteção, é o ouro, e ele tem tido uma valorização bastante expressiva, mas não foi só o ouro que teve essa valorização. O Bitcoin também teve essa valorização, indicando que boa parte desse fluxo de capital que seria alocado, ou que estaria alocado nesses rendimentos de títulos públicos, está fluindo diretamente para o Bitcoin. E para não restar dúvidas sobre essa dinâmica, eu vou te mostrar esse gráfico aqui que eu montei recentemente, que mostra justamente a dinâmica entre o Bitcoin e esses mercados de títulos públicos. Nesse caso, nós estaremos vendo aqui o rendimento dos títulos de 30 anos dos Estados Unidos e também do Japão. E aqui nós temos uma grande revelação, pode-se assim dizer, nós temos aqui algo extremamente importante de se entender, que é justamente essa correlação entre ambos os ativos. Aqui nessa linha pontilhada que vocês estão vendo é o dia do Liberation Day, que é quando o Trump anunciou ali as tarifas, né? Ele mostrou aquela cartolina que mostrava ali uma série de taxas que seriam taxas adicionais, tarifas adicionais que seriam implementadas, tarifas de importação para diversos países. E desde então, né, na verdade já vinha um pouco desde antes, mas principalmente após o Liberation Day, você pode ver aqui que o Bitcoin e os rendimentos de títulos de 30 anos lá dos Estados Unidos estiveram extremamente correlacionados. Você pode ver aqui que os dois estão se movendo de forma similar. E, obviamente, Bitcoin tem um eixo, né? Ele tem um valor, né? Uma precificação completamente diferente dos rendimentos, né? No Bitcoin a gente está falando de $100 mil e nos rendimentos a gente está falando de 4,3%, ou seja, são eixos diferentes, né? São valores, formatos diferentes de contagem, e por conta disso aqui eu utilizei a normalização através do Z-Score de 30 dias. E o Z-Score é basicamente uma medida estatística que calcula a dispersão de um dado em relação à sua média. E aqui nós conseguimos ver que ambos, tanto o Bitcoin quanto aqui o rendimento de 30 anos lá dos Estados Unidos, esteve aqui com a sua volatilidade diretamente correlacionada. Ou seja, enquanto o Bitcoin subia, esses rendimentos também subiam. E como você já sabe, subida nos rendimentos significa queda no preço. Enquanto as pessoas estavam vendendo esses títulos, elas estavam comprando Bitcoin. Não foi só com os rendimentos dos Estados Unidos. Nós temos exatamente a mesma dinâmica com os rendimentos do Japão. Após aqui o Liberation Day, você pode ver que todos os três estão extremamente correlacionados. Tanto as pessoas estiveram vendendo dívida lá do Japão, quanto dos Estados Unidos, estiveram
alocando aqui boa parte desses recursos no Bitcoin. E essa é uma perspectiva que aqui eu só estou explicando superficialmente, porque ela vai muito além daquilo que nós estamos enxergando e vai muito além desses dados que eu mostrei para vocês, mas isso já nos revela que nós podemos estar vendo uma mudança de paradigma, uma reorganização na estrutura de alocação global, e enquanto muitos acreditavam que somente os títulos públicos e o ouro poderiam fornecer uma proteção, entre aspas, aqui em determinados momentos de crise ou momentos de incerteza, o Bitcoin está mostrando que boa parte desse capital está também fluindo para o BTC. Isso é extremamente importante, isso é algo que a gente está falando já há algumas semanas lá no Blocktrends Pro. Se você tiver interesse em acompanhar os nossos materiais diariamente, com análises diárias, além dos cursos que a gente tem na plataforma, você também receber atualizações semanais sobre essa estrutura macroeconômica, eu recomendo que você vá aqui na descrição e clique no link do Blocktrends Pro e conheça aí todos os materiais que nós estamos colocando à disposição todas as semanas lá na nossa plataforma. Além do mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Blocktrends para continuar acompanhando esse material e comenta aqui embaixo se você já tinha percebido que nós estamos mudando um pouco o paradigma de alocação global e que o Bitcoin está possivelmente, na verdade, se tornando um ativo de proteção contra não só a inflação monetária, mas também contra incertezas do mundo fiduciário. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui. A gente se vê no próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!